Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. E fique muito atento. Se você for rápido, você vai conseguir acompanhar os versículos. Se não, anote. E nós vamos caminhar um pouco sobre confessando a palavra. A importância de confessarmos a palavra de Deus. Feche os seus olhos por um instante e vamos invocar o nome do Senhor. Pai, nós clamamos nessa noite por espírito de revelação e de sabedoria, no conhecimento pleno e completo de Jesus na palavra. Que o Senhor nos dê luz, nos dê entendimento, e que essa palavra ela entre na nossa mente, desça para o nosso coração, e que o Logos do Senhor se torne rema, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, existem muitas armas de defesa e de ataque. E a confissão da palavra de Deus, ela é uma arma tanto de defesa como também é de ataque. E se tem uma das coisas que é extremamente importante é nós conhecermos a palavra para confessarmos ela na hora certa. Você vai ver Jesus quando estava sendo tentado pelo diabo. O diabo veio tentando ele com a palavra, e ele simplesmente dizia, está escrito, e rebatia com a palavra. E essa palavra surgiu da necessidade que eu tenho percebido na minha própria vida e na vida das pessoas que estão próximas, de nós entendermos que apesar de todos os acontecimentos, Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Deus é o mesmo antes, durante e depois de qualquer pandemia, problema ou circunstância contrária nas nossas vidas. Então, devido a tudo que tem acontecido, às vezes nós nos sentimos encurralados, nós nos sentimos até mesmo intimidados. E essa intimidação, ela tem como objetivo trazer um medo no nosso coração. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E essa intimidação, esse espírito de intimidação e de medo, ela nos impede de fazermos aquilo que nós temos de mais poderoso, que é invocar o nome de Jesus. Nós ministramos aqui o ano passado sobre o poder do nome de Jesus. Então, às vezes, esse espírito de intimidação e de medo nos impede de declarar a palavra. E às vezes nós não confessamos a palavra sobre qualquer situação. Obrigado, Gilson. Às vezes nós ficamos tão encolhidos porque nós ouvimos tantas coisas e vemos tantas coisas. Às vezes nós escutamos, olha, o fulano morreu, olha, o pastor tal morreu, e de repente a gente pensa, poxa, se ele que era tão grande homem de Deus morreu, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Escute, nenhum acontecimento negativo ou positivo invalida o poder e a veracidade da palavra de Deus. Não é porque determinada coisa não funcionou com alguém, que significa que não irá funcionar para mais ninguém, não. Existem coisas que nós não entendemos. Há uns 35 anos atrás, eu me converti com uma turma de jogadores de futebol. E um da nossa turma, quando eu olhava para ele, eu via uma interrogação. Por quê? Porque qualquer coisa que fugia do controle humano, ele começava a questionar. Questionar a Deus, questionar a fé, questionar a igreja, questionar líderes. E eu decidi, nessa mesma época, eu disse, Deus, o Senhor sempre está certo e eu estou errado. E pela fé, eu sigo em frente. E o que eu não entendo hoje, eu vou entender futuramente. Existe um documentário de um dos maiores homens de Deus da nossa época, chamado Billy Graham, na Prime Video. É loucura o documentário, é coisa mesmo assim, para você ter uma ideia. Ele foi o cara que mais ganhou gente no mundo. Ele já ganhou milhões e milhões e milhões de pessoas.
No velório dele estavam todos os presidentes dos Estados Unidos vivos lá dando uma palavra. E uma parte desse documentário, Billy Graham, ele entra em crise, porque uns amigos seus começam a dizer que a palavra de Deus não era a palavra de Deus. E ele entra em crise, ele fica em crise por algumas semanas, até que ele se retira para a oração, e Deus traz luz para ele, ele diz: Deus, assim como eu aceitei a Jesus Cristo pela fé, sem vê-lo, eu também aceito a tua palavra como verdade absoluta. E a partir daquele dia, o ministério de Billy Graham se tornou o que se tornou. Então eu quero compartilhar contigo sobre a importância da confissão da palavra. Escute, eu não estou falando aqui de confissão positiva, eu não estou falando aqui de treinamentos de mentores, que vão colocar coisas dentro do seu coração, no meu coração, e dizer, ó, um dia um irmão me chamou e falou assim: olha, vamos dar 7 voltas nessa caminhonete aqui, porque eu quero a caminhonete dessa. Aí ele começou a puxar pelo meu braço, e eu falei: rapaz, sai fora, moço, vai, se quer rodar, e roda do jeito que você quiser. Não é pela confissão positiva, presta atenção, é diferente. Se você recebe uma palavra de Deus, então você pode rodear as muralhas de Jericó, porque elas vão cair em nome de Jesus. Eu já fiz isso em situações que eu recebi a palavra de Deus, mas eu não fazia, não era confissão positiva. Não, eu creio, pelo poder da minha mente, pelo poder do positivismo, que isso vai dar certo. Aí temos que cruzar até o dedo assim, né? Aí vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ei, isso é mandinga. Eu não estou falando de mandinga, eu estou falando do poder da confissão da palavra. É a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus promete. Presta atenção, a Bíblia fala que nós temos que orar com todo tipo de oração, orando em todo tempo com todo tipo de oração. Então existe oração de intercessão, existe oração em línguas, existe oração de gratidão, mas existe um nível de oração chamado petição. Na oração de petição eu vou pedir a Deus aquilo que eu desejo. E a oração de petição, as pessoas dizem: ah, mas porque a fé é cega. Não, 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 a fé não é cega. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Eu conheço qual é a vontade de Deus para determinada situação, e eu vou orar, eu vou crer, eu vou confessar a palavra, eu vou trazer à existência o que ainda não existe, como se já existisse, e a palavra de Deus vai se cumprir, e ela vai se manifestar. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Hebreus capítulo 10, verso 23, o autor de Hebreus diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Uau! Olha o que o autor de Hebreus vai dizer: olha, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem prometeu, ele é fiel. Então nós precisamos entender isso, nós vamos guardar firmes a confissão. O cristianismo é chamado da grande confissão. O cristianismo é a confissão da fé. Ele diz aqui, olha, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Os irmãos lembram quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro olha e fala assim: mas é o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá também até aí. E Pedro começa a andar sobre as águas. Jesus diz: então vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro, ele guardou por um período firme a confissão. Mas aí de repente Pedro andando sobre as águas, ele olha para a tempestade, e a Bíblia diz que ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. Então preste atenção. O autor de Hebreus está dizendo: olha, nós precisamos guardar firme a confissão da fé, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O cristianismo é chamado da grande confissão, a confissão da fé. E o que é confissão? Confissão quer dizer exteriorizar uma fé viva que está no nosso coração. Quando eu confesso a palavra,
Eu estou colocando para fora, eu estou exteriorizando exatamente a fé que já está dentro do meu coração. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou declarando, é a declaração de uma crença que eu tenho na palavra. Quando eu confesso a palavra, eu estou testificando de princípios bíblicos, baseado na palavra de Deus. Quando eu libero a minha boca, eu declaro palavras de fé, baseados na palavra de Deus, eu estou testificando de fatos bíblicos, eu estou exatamente confessando. E a vida cristã, ela é confissão. É por isso que Jesus diz, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai, quando vier. Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim, olha, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração eu creio, mas com a minha boca eu confesso. Então, eu preciso entender que eu preciso confessar para me poder possuir. Sem confissão, não há posse. E você vai ver que existem muitos eventos no dia a dia que são baseados exatamente em confissão. Já deu o meu tempo aqui já? Já deu o meu tempo aqui mesmo, já deu 8 horas. É isso mesmo. Já deu 8 horas aí no relógio aí? Então preste bem atenção, querido. Existem muitos eventos no dia a dia que são confissões. Por exemplo, um casamento, o casal vai lá e o pastor, o padre, o sacerdote pergunta lá, fulano de tal, você aceita fulano de tal como sua legítima esposa? Você já viu algum lugar que o cara faz só assim, ó? Se ele fizer, ele toma um soco. Ele vai abrir a boca e vai falar. Você vai ver que juramentos que são feitos no exército, que são feitos em formatura, tudo é o quê? Uma confissão. Porque confessar é possuir. Quando eu confesso, eu possuo. Sem confissão não há posse. Preste bem atenção nesse outro texto. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz, porque com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14, está escrito assim, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Uau! Olha o que Paulo diz aqui, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele está dizendo que a fé é um espírito, é vivo. Ele diz, você precisa ter o espírito da fé. E ele diz, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu confessei. Eu criei, por isso eu declarei. Eu criei, por isso eu proclamei. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Simplesmente nós precisamos confessar a palavra de Deus em todas as ocasiões e em todas as circunstâncias. Mesmo que você esteja sentindo ou que você não esteja sentindo, comece a desenvolver esse hábito e comece a declarar a palavra, comece a confessar a palavra. O diabo diz assim, você é muito feio. Você fala assim, feio é você, capeta, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele chega e diz assim, você é pobre nasceu para sofrer. Você fala, pobre é você, capeta, porque Jesus sendo rico se fez pobre, para que eu que era pobre me tornasse rico. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O diabo olha e fala para você, você vai morrer com essa doença. Você fala assim, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu criei, por isso eu falei. Então não esqueça, ele diz, olha, tendo porém o mesmo espírito de quê? O mesmo espírito da fé. Por quê, irmãos? Porque acreditar, até o diabo acredita. Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então não adianta só crer. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei.
Paulo diz, olha, nós precisamos ter o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu creio. E porque eu creio, eu falo. Então, nós precisamos confessar. E o que é confessar? Confessar verdades bíblicas. É por isso que nós precisamos conhecer o que as Escrituras dizem. Confessar é você afirmar as verdades da palavra de Deus. Não é confessar besteira, confessar, não, eu vou dar certo, porque eu sou assim, Não. Isso aí é tolice. Você vai confessar a verdade da palavra. Confissão é você repetir com seus lábios o que diz a palavra de Deus, o que está escrito nas sagradas escrituras. Preste atenção. Pastor, eu vou confessar para poder isso aqui se tornar uma verdade. Não. Eu não confesso para se tornar uma verdade. Eu confesso porque é verdade. Não, eu vou confessar para não poder ficar curado, porque eu confesso, aí quem sabe, né, acontece alguma coisa aí, isso aí se torna verdade. Não, eu não confesso para se tornar verdade, eu confesso a verdade, eu confesso porque é verdade, eu declaro porque é verdade, seja em qual for a área, eu vou ver o que a Bíblia diz, e eu vou declarar a palavra, eu vou abrir a minha boca, assim como Jesus fez, eu vou dizer, está escrito, eu não estou vendo, mas está escrito, sabe, a Bíblia diz que Abraão, ele se fortaleceu em Deus, dando glórias a Deus. Ele não via aquilo que ia acontecer. Ele tinha esperança, mas ele continuou firme. Então nós declaramos a palavra de Deus, não para que ela se torne verdade. Nós declaramos e confessamos a palavra de Deus, porque ela é verdade absoluta. Quantos podem dizer amém? Agora que estava esquentando as turbinas, acredita? Presta atenção, nós vamos falar um ponto. Os outros 16 pontos eu falo depois. Pastor Michel fala assim. Escute, primeiro, as nossas palavras podem se tornar um instrumento de Deus ou do diabo. As palavras que saem da minha boca podem ser instrumentos de Deus ou instrumento das trevas. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, está escrito assim, olha. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Repita comigo, diga, a confissão precede a posse. Mais forte, diga, a confissão precede a posse. Aqui ele está dizendo nesse texto que primeiro a pessoa fala para o monte. Tem gente que ora e fala assim, Deus, que o Senhor repreenda o diabo, Deus, que o Senhor... Não, preste atenção. Ele diz aqui no texto, está escrito, porque na verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, então não é Deus que diz ao monte, não é Deus que diz a doença, não é Deus que diz a miséria, não, é eu que digo, eu abro a minha boca, ele está dizendo aqui, Marcos está dizendo, porque se alguém abrir a sua boca e confessar e disser, a esse monte ergue-te e lança no mar, então vai acontecer. Então primeiro, somos nós que falamos ao monte. Eu não sei qual é o monte que você está enfrentando nesses dias de dificuldade. Eu não sei qual é o monte, se é o monte do medo, se é o monte do desemprego, se é o monte, sabe, do divórcio, se é o monte, não sei de que é o monte, mas é você que vai dizer o monte. Escute, olha aqui para mim, olha aqui para mim, os céus, eles não ouvem necessidade, porque tem gente que fala assim, Deus sabe do que eu preciso. Você precisa abrir a sua boca e confessar. Ele diz, porque se alguém disser ao monte... Então, se o céu ouvisse necessidade, não tinha gente passando fome. Se o céu ouvisse necessidade, não tinha gente, sabe, desempregada, gente morrendo de doença. Não. Os céus ouvem fé. Os céus ouvem a confissão da fé. Pode ser que algo esteja à minha disposição e à sua disposição, mas se eu não me abrir a minha boca e confessar a palavra, então eu não tenho. É um direito meu. Mas eu abro a minha boca e eu confesso a palavra de Deus. Ele diz, olha, primeiro você precisa falar ao monte. Segundo, ele diz, você não vai duvidar no seu coração. Mas você precisa crer que aquilo que você está falando vai acontecer. Consegue entender o que eu estou te dizendo?
Talvez você diga ao monte, saia. E parece que naquele momento ele não sai. Aí você repete de novo, ele não sai. Aí você afrouxa, você fica com medo. Irmãos, eu já vi isso demais em pessoas expulsando demônios. Ela vai lá e ora, manda o demônio sair, aí a pessoa cai no chão, levanta endemoniada de novo. Aí ele vai de novo e manda sair, e a pessoa levanta e tal, aí cai endemoniada de novo. Aí ela já fica com medo, aí o medo entrou no coração. Aí ela já duvidou. Pode ser uma série de coisas. Eu costumo dizer, o demônio que você mandou embora, ele saiu. Agora às vezes era uma legião, sai um e entra o outro, sai um e entra o outro. Manda amarrar tudo um pelo rabo do outro e manda sair tudo de uma vez. Mas eu já vi muitas pessoas ficarem com medo, mas não deu certo. Irmãos, quantas vezes que a pessoa, ela vem à frente e ela pede oração para que Deus cure uma enfermidade, ela pede oração para que Deus abra a porta de um emprego, aí chega lá atrás, ela pede oração de novo para outra pessoa. Então, quando eu recebo a oração aqui, chega lá atrás, eu peço oração para outra pessoa, eu estou desmanchando a primeira oração. Ou então, quando alguém pede oração para que Deus cure alguém, para que Deus abra uma porta de emprego, para que Deus salve alguém, aí chega lá atrás e a pessoa fala, não sei, eu estou sentindo uma dor, eu acho que Deus não me curou. Meu marido, meu pai, o coração dele é muito duro, acho que não vai ter jeito. Você está desmanchando a oração. Você vai dizer ao monte, e ele está dizendo aqui, você não vai duvidar no coração, mas você vai crer que aquilo que você está falando vai acontecer. Ele diz, você diz ao monte e você não duvida. Aí o texto diz que acontece exatamente aquilo que nós falamos, o milagre. Tem algumas verdades desse versículo. Crer no coração e não duvidar no coração. Creia, mesmo que você não esteja vendo. Eu não estou falando aqui de uma fé mental. Eu não estou falando aqui de falar da boca para fora. Não, eu vou falar. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não estou falando disso, irmãos. A Bíblia diz que só gritos vazios Deus não ouvirá, e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas vê a fé funcionando para alguém e vai querer fazer a mesma coisa. Não. A fé tem que primeiro entrar no seu coração. Porque se a fé entra no seu coração e você não duvida, então a coisa vai acontecer. A grande questão é que às vezes vem a dúvida na mente, e a pessoa tem dificuldade de continuar crendo no coração. Então você tem que treinar para que essa palavra entre. Pastor, como é que eu tenho uma fé viva no meu coração? Romanos 10:17. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pegue isso aqui, queridos. Pegue isso aqui. Paulo diz, olha, como é que eu vou ter esse nível de fé? Ele diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, se a palavra é de Deus, ela gera vida no meu espírito. Então eu preciso me expor à palavra continuamente. Então, deixa eu te dar um exemplo para mim. Se eu estou precisando de ativar minha fé na área de cura, eu começo a escutar sobre cura o dia e a noite. E literalmente eu durmo com fone de ouvido, com os 2 fones de ouvido. E eu passo a noite todinha escutando livros sobre cura divina, escutando pregações de homem da fé, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas. Se eu preciso de prosperidade, então eu vou ouvir a respeito desse assunto. Aquela palavra vai entrar no meu coração. Olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia fala que existe o Logos e existe o Rema. Então quem está fazendo o Instituto Bíblico vai pegar também essa matéria. O que é o Logos? O Logos é a palavra de Deus escrita. Essa Bíblia aí de papel, ou no smartphone, ou no Android, é isso aí. O que é o Rema? O Rema é quando o Logos, que é a palavra escrita, se torna revelação dentro de mim. Consegue entender isso? Porque tem muita gente que ele lê muito, ele lê a Bíblia, e ele faz, mas ali é só o Logos, ali é só o conhecimento. E a Bíblia diz que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. Então o Logos é quando eu escuto a palavra, é quando eu leio alguma coisa, e eu faço isso de maneira proposital. O Logos não é errado, o Logos é legítimo, e eu preciso disso. Eu preciso armazenar o Logos dentro de mim. O Logos é a palavra, o Logos é a adoração, o Logos é a confissão da palavra, o Logos é ouvir a pregação, é toda forma de colocar a palavra. Preste atenção, o Espírito Santo usa um material, e qual é o material que o Espírito Santo usa? É o material que eu de maneira proposital armazeno dentro do meu espírito. Olha aqui,
pastor, como é que é esse negócio? Simples demais. Você leu alguma coisa na Bíblia, aí você não entendeu. Você colocou o logos dentro de você. Aí você vem num culto, e o dirigente de louvor, ou o pastor prega aquela mensagem que você não tinha entendido. Aí quando o pastor fala, e você fala, ah, entendi. Olha só, agora eu entendi o que queria dizer. É por isso que muitas vezes você lê, eu leio a Bíblia, muitos textos, muitos versículos, anos e anos, parece que não tem nada, mas tem um dia que você lê e parece que algo queima dentro de você. O rema aconteceu. Os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus começa a andar com eles, e eles começam a conversar, e Jesus fala, o que vocês estão falando? Mas, porventura, é só você que não sabe o que aconteceu? Jesus, o Cristo, ele morreu, e tal, e tal, e tal. E Jesus vai puxando conversa com eles. Aí a Bíblia diz o seguinte, Jesus abriu os olhos deles, e eles olharam e disseram, Rabi, mestre. Eles iam conversando com Jesus, andando com Jesus, o Logos. Aí quando os olhos deles se abriram, foi o rema. Aí um olha para o outro e fala assim, é por isso, rapaz, que quando ele ia falando, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Foi a revelação. Às vezes uma pessoa te conta uma piada. Sabe aquela piada assim que você dá só aquela risadinha amarela? Você não entendeu nada da piada. Aí no outro dia você vai trabalhar, está dentro do ônibus, ou está andando sozinho, ou está de bicicleta. Aí de repente você entendeu a piada. É a famosa ficha caiu. Aí você começa a dar uma risada dentro do ônibus. Você começa a dar uma risada no meio da sua família. E todo mundo fala, ele está ficando doido. Não, não é que está doido. É porque agora que ele entendeu a piada que o cara contou lá atrás. Foi o Logos que se tornou o quê? Rema. Então eu armazeno Logos. Presta atenção, eu armazeno Logos. E eu começo a confessar esse Logos. Eu começo a orar o Logos. Eu começo a orar a palavra. Até que aquela palavra se torna revelação. O tempo todo você vai ver o apóstolo Paulo orando. E a oração de Paulo é, que o Senhor me conceda espírito de revelação e de sabedoria no conhecimento pleno e completo de Cristo. Por quê? Porque revelação produz convicção. Quando eu tenho rema, eu tenho certeza. E pode vir o que vier, que eu vou passar por cima. Ô irmãos, a Bíblia fala de um texto, eu não vou ler, Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 7. A Bíblia diz que Jesus, ele entra num barco e passa de um lado para o outro, e trouxeram um paralítico deitado numa rede para ele, no leito. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, tem bom ânimo, filho, porque os teus pecados são perdoados. Aí alguns escribas dizem assim, quem é esse que perdoa pecado? Aí Jesus tem discernimento e fala assim, o que é que vocês acham mais fácil? É dizer para ele, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. E ele diz assim, para vocês compreenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda, toma o teu leito e vai embora. E imediatamente o homem se levanta e vai embora. Irmãos, eu já contei isso, mas sempre tem alguém que nunca ouviu. Eu apareci uma dor aqui na perna, aqui ó, a dor descia aqui do bumbum e aqui na perna. Eu estou falando, é dor, meu amigo, pense numa dor. E eu comecei a orar, falei, não Deus, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e eu tomo posse dessa cura, sabe, e teve um dia que eu estava lá, lavando as vasilhas, porque o homem dentro de casa, nesse lockdown, é igual estrela cadente, toda vez que a mulher passa perto, ela faz um pedido, e eu estava lá lavando as panelas, eu estava lá lavando, mexendo, e deu a dor, irmãos, mas era a dor que eu suava, eu transpirava dor, aí estava de tal nível, eu confessando a palavra, irmãos, eu comecei a lembrar disso aqui, eu falei, poxa, Jesus falou para ele, perdoados são os teus pecados, Jesus me perdoou, mas Jesus falou assim, o que é mais fácil, perdoar pecado, ou dizer, levanta-te e anda, poxa, claro que é, o mais difícil é perdoar pecado, Jesus estava dizendo, se eu tenho poder para perdoar pecado, quanto mais para te fazer levantar, levanta aleijado, levanta e anda, e aquilo meu irmão, foi entrando no meu coração, aquilo, eu comecei na minha mente, desceu para o meu coração, eu falei, poxa, eu tenho certeza que eu fui perdoado, eu tenho certeza absoluta, e Jesus está dizendo aqui para esse cara, que, o que é mais fácil, perdoar pecado ou curar?
E ele fala assim, você está perdoado e está curado. E eu aquilo começou a entrar dentro de mim. Só que estava doendo demais. Eu falei, Deus, eu vou na farmácia comprar um remédio, um Tocilax. E eu vou comprar o remédio e vou voltar aqui para casa. Se eu chegar aqui e a dor ainda tiver, aí eu vou tomar o remédio, porque está doendo demais. Irmãos, eu fui lá, comprei o remédio. E quando eu cheguei em casa, a dor havia passado totalmente. Se eu tivesse aí, eu já tinha dado um chute na cadeira, dado um rabo de arraia, um salto mortal para trás. Amém. Amém. Nós temos que aprender a celebrar e se expressar diante dos milagres que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós não recebemos mais, é porque a gente acha que, não, você tem que aprender a exaltar o nome do Senhor, quando o milagre acontecer. Não senti mais dor nenhuma. Foi atrasado, mas está valendo. Aí preste atenção, aí você está achando que a dor me abandonou, foi? Aí eu saí lá na calçada, a dor na perna estava sentada com a mala e chorando, eu tenho que ir embora agora, o pastor mandou embora. Não, ela tentou de novo. Aí toda vez que ela vinha, agora eu tinha um rema dentro de mim. Irmãos, eu tinha tanta certeza que se aquela dor materializasse, eu rasgava ela nos dentes. Se ela viesse para cima, eu cortava, porque revelação gera convicção. O logo se tornou rema. Se o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, ele também tem poder para curar essa enfermidade. E eu começava a declarar, eu fui curado, eu estou curado, e eu permanecerei curado. E eu continuava, eu falava umas 3 vezes, olha, o bichão pegava descendo. Aí quando era de noite, vinha de novo. Eu falava, opa. Aí em vez de eu falar, cheguei lá tomando Tocilax. Eu falava, opa, não. Tinha um rema aqui dentro, presta atenção. Quando o logo se torna rema, eu abro a minha boca e eu confesso. Satanás pode vir do jeito que vier, meu irmão. Mas você tem um rema dentro de você. É imprescindível você entender isso. Eu preciso não somente ouvir essa palavra. Eu preciso não somente ter esse rema dentro de mim. Mas eu preciso agora confessar, liberar palavras de fé. Eu preciso acreditar. Diga comigo, a confissão libera a fé. Diga, a confissão libera a fé. Nós falamos, e você repetiu, preste atenção, a confissão precede a bênção. Primeiro você confessa, depois você se apropria da bênção, depois você toma posse dela. Porque no mundo espiritual, ela já existe. Você consegue entender isso? A cura para mim já existe no mundo espiritual. A bênção financeira já existe para nós no mundo espiritual. Porque Paulo diz em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No mundo espiritual já existe. Agora eu preciso confessar, porque a confissão ela traz a possessão. Eu vou tomar posse dela. Quando eu tenho essa certeza, eu começo a confessar a palavra para que ela se materialize. E isso tem a ver com a confissão da fé. Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo diz, Deus é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Deus é o Deus que vivifica os mortos e Ele chama à existência. A confissão é chamar à existência aquilo que já existe no mundo espiritual, para ele poder se materializar no mundo físico. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vem aqui o pessoal do louvor para parecer que está terminando. Mandaram um vídeo para mim de um homem, de um médico, que ele está com a filha dele, gravando o vídeo, a filha vai lá, senta no colo, brinca com ele, e ele conta que tinha um homem, eu não lembro muito bem da história, mas é mais ou menos isso. E esse homem, ele estava já há muito tempo na UTI, e ele estava inchado demais, muito inchado. E o médico chegou para ele e disse, olha, tem que pegar esse rapaz aqui, e tem que tirar esse homem daqui, porque chegou um rapaz novo, e o rapaz precisa da UTI, e esse senhor aí, ele não escapa. Ele não escapa. E o médico falou, não, mas não pode fazer isso, ele também é um ser humano e tal, e começou a falar, ele falou, não tem jeito. Irmãos, o médico conta que ele estava todo inchado mesmo assim, algo demasiado. E o médico então chega e diz assim, chama a enfermeira, fala assim, eu vou cuidar dele. Chama a enfermeira e fala, olha, eu quero que você leia esses versículos aqui para ele, todo dia. E a enfermeira falou assim, faça isso. A enfermeira foi falar com o médico e falou assim, eu estou pedindo, não é eu que estou cuidando dele.
Eu quero que todo dia, quando você chegar aqui, você confesse essa palavra no ouvido dele. Declare essa palavra no ouvido dele. Aí ele começou a falar, toda vez que trocava de turno, ele falava com todo mundo. Resumo da história. Com poucos dias, o homem desinchou totalmente. Com pouco tempo, o homem ficou 100% curado. Esse vídeo foi passado aí nos grupos de todo mundo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos aprender a confessar a palavra, a declarar a palavra, porque nós temos a tendência, esse tempo agora está nos acuando, nós não estamos conseguindo orar, nós não estamos conseguindo falar, sabe? Aí nós estamos parecendo um dois coitados, parece que vai jogar o dado hoje, aí jogador, quem que vai morrer hoje? Ah, está todo mundo na fila, aí na hora que chegar, não existe esse negócio de determinismo na Bíblia não, meu irmão, não existe não, porque Ezequias foi dado uma palavra que ele ia morrer, e Ezequias disse, Senhor, me dá mais tempo de vida, e Deus acrescentou mais 15 anos, não tem esse negócio não, porque quando chega a hora tem que ir, não, não existe isso não, você pode orar e quebrar isso, a oração muda tudo, a oração, pastor, mas eu fiz, não, se eu orei, se eu me cuidei, se eu fiz o que era necessário, e aconteceu aí, meu amigo, não é meu departamento, é departamento divino, mas eu não vou aceitar que a doença arrebente com a minha família, que a doença acabe com a minha casa, que vem Covid, que vem não sei o quê, e mate todo mundo, não, ele vai ter que encontrar resistência, ele vai ter que encontrar, nós vamos nos cuidar, nós vamos nos proteger, nós vamos fazer o que é necessário, mas nós vamos declarar a palavra, ei, eu estou escondido com Cristo em Deus, ei, nenhuma praga chegará à minha tenda, o Salmo 91, Senhor, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu vou guerrear pelas minhas filhas, eu vou guerrear pelo meu genro, eu vou guerrear pela minha esposa, eu vou guerrear pela minha família, eu vou guerrear pelas ovelhas que Deus me confiou, eu não vou aceitar de braço cruzado, eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, e eu vou confessar a palavra, não para que se torne verdade, mas porque ela é verdade, Deus é soberano, eu preciso fazer isso. Quantos querem fazer isso nessa noite? Se coloque de pé, e enquanto a canção é ministrada, as nossas palavras podem se tornar instrumentos em nosso favor. Eu não sei qual é a situação que tem te acuado nesses dias. Eu não sei o que tem te perturbado. Eu sei o que tem me afligido. E eu decidi que eu vou ficar em pé e vou usar as armas que eu tenho em Deus para poder trazer a vontade de Deus para a minha vida. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Eu sei que está gravado e que eu posso ser criticado por isso. Eu não creio que o que está acontecendo é juízo de Deus. Eu não acredito nisso, meu irmão. Eu acredito que uma plataforma está sendo criada para que Jesus Cristo volte. Mas a Bíblia diz que Deus veio para dar vida e vida em abundância. E eu não vou aceitar. Se eu aceito que isso é juízo de Deus, que é Deus castigando, não existe isso. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, não foi Deus. E como igreja nós precisamos nos levantar como sal da terra, como luz do mundo, e nós vamos declarar sobre as nossas vidas. O Senhor diz, saciá-lo-ei com longevidade. A Bíblia fala uma porção de coisas para nós, e nós vamos nos apropriar disso agora em nome de Jesus. Erga suas mãos para os céus enquanto essa canção é ministrada. Invoque o nome do Senhor sobre a sua vida.